Olá! Estamos aqui novamente em mais um Café com Fer e hoje a gente vai falar sobre acolhimento e sobre a parte de que só acolher não basta, porque a gente tá bem perdido nesse rolê aí e aí eu quero deixar isso bem claro pra vocês aqui hoje, falar sobre acolhimento, sobre o que é acolher, o que não é acolher, o que fazer depois de acolher, para que a gente não fique preso aí nessa fase do videogame e não consiga ir além do acolher. Então vão entrando aí, vão se chegando pra gente começar o nosso papo. Lembre-se de ir conversando aqui comigo pra eu saber se tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês, se a mensagem tá chegando aí da forma que eu gostaria, porque aqui é uma troca, né? Eu não quero ficar aqui só palestrando pra vocês, eu quero que a gente converse mesmo e troque ideias pra que a coisa desenrole. Bom dia, Janaína. Então vamos lá, vamos começar logo e falar sobre acolhimento. O que é acolher a criança, né? Quando a gente fala que é importante a gente acolher, a gente fala no sentido de que é importante a gente validar o que a criança está sentindo e acolher o sentimento da criança, né? Acolher o que a criança está sentindo, acolher o que a criança está passando, né? E acolher o sentimento não é ceder ao comportamento, né? Primeiro vamos deixar isso bem claro. Quando a gente acolhe o que a criança está sentindo, não quer dizer que a gente tá passando a mão na cabeça dela e a gente vai deixar ela fazer o que ela tá fazendo de errado e a gente vai reforçar aquele comportamento errado. Não é isso. A gente acolhe e ainda assim mantém os limites ali de que, né, são necessários ali para aquela situação. Mas, por que a gente acolhe também, né? Porque a criança, assim como nós, ela tem direito de sentir o que ela tá sentindo. Quem sou eu na fila do pão pra dizer que, isso é frescura. Você não tem direito de sentir o que você está sentindo. Porque na nossa visão de mundo, aquilo realmente é bobagem ou é too much, assim, o que a criança tá fazendo pra um simples biscoito que caiu no chão. Mas na visão de mundo dela, no mundo dela, aquilo é uma tragédia, né? Aquilo é a pior das coisas que poderiam ter acontecido. E não sou eu que vou dizer se aquilo é ou não válido, né? A gente acolhe e valida o que ela tá sentindo, ponto, né? A gente não chegaria para um adulto e falaria assim, ou não deveria falar, né? Nossa, não, isso é frescura. Você não devia estar chorando, não. E, inclusive, tem gente que faz isso, né? Vira e fala assim, não, você não devia estar chorando por isso. Tem gente que sofre por isso, isso, isso. E aí a gente começa a contar a desgraça dos outros. Como se isso fosse mensurável, né? Uma disputa de quem sofre mais. Não é, né? Então, o objetivo do acolhimento é a gente mostrar para a criança que a gente enxerga ela, que a gente ouve ela e que tá tudo bem ela sentir o que ela tá sentindo e o mais importante, quando a gente acolhe, a gente mostra pra criança que a gente ama ela independentemente do que ela sente ou do que ela faz. A gente vai deixar ela fazendo coisas que são inadequadas? Não vamos. Mas quando a gente acolhe, a gente mostra que a gente ama ela e que o nosso amor não é condicionado ao que ela sente e ao que ela faz, né? E isso dá uma sensação de pertencimento, uma sensação de que eu importo, de que eu sou amado gigantesca, certo? Mas, antes de eu falar o mais, e quando a gente acolhe, a gente tá acolhendo na hora do caos, né? Na hora em que o cérebro dessa criança tá desligado, desintegrado, a parte racional aqui do córtex frontal, que é onde a gente faz as boas escolhas, onde a gente antecipa consequências, onde a gente consegue regular o que a gente está sentindo para a forma que a gente vai expressar o que a gente está sentindo, né? Esse processo aqui de ligar, né, o nosso cérebro primitivo com o nosso cérebro racional, na hora do caos, da explosão emocional, ele tá desligado. É como se tivesse cortado ali a ligação de um para outro. E nesse momento a criança não tem
opção, né? Ela não tem habilidades para agir racionalmente, para agir de uma forma mais madura, para fazer boas escolhas, para regular o que ela tá sentindo. Então, nessa hora, não adianta a gente dar palestrinha, né? Dar sermão, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ponto, né? Então, assim, não adianta a gente também ficar tentando ali, na hora do acolhimento, fazer alguma coisa. Então, por isso que eu sempre digo que a gente tem que acolher no caos e educar na calma. E aí que entra o problema. Muitas pessoas, né, e eu percebo isso nos atendimentos, eu percebo isso nas caixinhas, ou na vida, assim, nas pessoas que eu convivo, que a gente parou no acolhimento, né? Um monte de gente já entendeu a importância do acolher, e isso é maravilhoso. Mas a gente fica ali. Então a criança faz alguma coisa e a gente acolhe. A criança faz alguma coisa errada, a gente acolhe. E aí a gente acolhe no caos, acolhe no caos, acolhe no caos, acolhe no caos. E aí é que nem um videogame. A gente tem que passar para outra fase. Se a gente ficar só acolhendo, só acolhendo, só acolhendo, a criança vai continuar não sabendo o que fazer de uma próxima vez. A criança vai continuar não sabendo como consertar o erro, como focar em soluções, como dar o próximo passo. E aí aquele comportamento desafiador continua acontecendo, e não é porque a criança ainda está numa fase, porque faz parte da fase dela, ela está aprendendo, ela está em desenvolvimento. Às vezes é, mas também é a falta de repertório, né? Então, quando a gente pensa que a gente precisa educar na calma, e acolher no caos, tem dois momentos aí, né? Tipo, acolher na calma e educar no caos. Então, a gente acolhe na hora do caos, espera o cérebro racional integrar novamente e aí a gente educa na calma. Então, a gente precisa encarar como se fosse um videogame, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, é fase, vai passar. E sim, muitas coisas são fase e vão passar. Mas só vai passar se a gente educar na calma. Se a gente der repertório e ferramentas para a criança pular de fase. Porque senão ela fica indo, aí ela chega no chefão e não consegue passar de fase. E aí ela vai de novo e não consegue passar de fase. Porque não é assim. A criança fez lá 5 anos, 6 anos. Aí ela começa a ter melhores habilidades, por exemplo, de controlar os impulsos. Mas não é ela vai lá, assopra a vela de aniversário dela e plim, não passa de mágica, ela já pode controlar impulsos e eu já posso cobrar isso dela. Não. Se eu, nos anos anteriores, não fui trabalhando isso com ela, dando ferramentas para ela ser mais capaz de controlar os impulsos quando, estruturalmente falando, ela estiver pronta para isso, ela não vai passar de fase, ela vai ficar presa naquela fase ali do videogame. Percebem? Tá fazendo sentido para vocês? Falem comigo. Por isso que só acolher não basta. Acolher é importantíssimo, é o grande primeiro passo, mas a gente precisa ir além. A gente precisa fazer o segundo passo, que é educar na calma. Então, e também, se a gente for direto pro educar na calma, ou simplesmente só educar, ou educar no caos, também não vai funcionar. Porque não tem aprendizado se o cérebro não estiver relaxado. Não tem aprendizado se a gente fizer esse aprendizado às custas da autoestima, da autoconfiança da criança. Porque todo aprendizado está atrelado à emoção que ele carrega. Então, quais emoções a gente quer que estejam associadas ao aprendizado, né? Ao que a gente está querendo ensinar. E aí que entra também a importância do acolhimento antes. Porque quando a gente acolhe, valida e mostra pra ela que a gente ama ela, independente do que ela sente ou do que ela faz, ela vai aprender mais depois quando a gente passar pra segunda fase, certo? Vocês estão tão calados hoje. Deixa eu ver se eu consigo puxar as caixinhas da pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Não consigo puxar pra cá, não tá dando mais esse trem aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, escrevam aqui mesmo, porque nessa interrogação não tá rolando.
E aí, né, eu vou dar um exemplo pra vocês. Como que a gente acolhe, né? Acolher no caos. A gente descreve o que a gente tá vendo, né? Então, ó, eu tô vendo que você tá chateado. A bolacha caiu, né? E tá tudo bem. Eu vou dar outra bolacha? Eu vou sair desesperadamente pro supermercado pra comprar outra bolacha? Era a última bolacha? O limite tá ali, entendeu? Mas eu acolho, eu mostro pra ela que eu entendo que é chato mesmo, que é difícil. E aí depois a gente foca em soluções. Teve uma pergunta aqui. Conduzir com adolescentes que não tiveram esse aprendizado. Então, Bianca, vamos lá. Eu quero que vocês imaginem uma floresta. Imagina uma floresta cheia de mata, né? E nessa floresta tem uma trilha, né? Quando a gente tem um aprendizado, quando a gente aprende uma coisa, cria um hábito, a gente consolida essa trilha, né? É uma trilha que não tem mais verde no chão, já é aquele chão batido, as árvores já estão afastadas, né? E a gente, toda vez que acontece uma coisa, a gente segue para essa trilha. Acontece uma coisa, a gente segue para essa trilha, porque esse aprendizado foi consolidado, né? E assim é, né? Isso com nós adultos também. Quando a gente quer mudar um hábito, quando a gente quer mudar um padrão automático que a gente tem, né? Que a gente sempre segue, no início vai demandar mais energia. Porque a gente vai ter que abrir uma nova trilha. E aí é uma mata fechada, então a gente vai precisar de um esforço para passar primeiro, porque a gente vai ter que afastar as árvores, a gente vai ter que usar um facão ali para ir cortando, e aí a gente vai ter que ir pisando nos galhos, e aí depois, quando a gente chegar na mesma questão, a gente tem aquela trilha que já tá mais fácil e aquela outra que tá ali em construção, e a gente escolher ir pela construção, a gente vai ter que fazer mais um esforço, então a gente vai uma, vai duas, vai 3 vezes, e até que aquela trilha lá nova começa a ser a trilha oficial, porque aí as folhas já estão mais afastadas, o chão já está começando a ficar batido, e cada vez que a gente for passando por ali, aquele aprendizado, aquele hábito vai sendo consolidado, né? Essa é a habilidade do nosso cérebro, que a gente tem desde sempre, todo mundo tem isso, inclusive a gente, porque se vocês estão aqui tentando criar novos padrões para educar as crianças, para conviver com outras pessoas, para se relacionar com outras pessoas e com outras crianças, vocês também estão nesse lado aqui tentando construir novas trilhas, né? E vocês mesmos sabem que no início é difícil e depois vai ficando mais fácil. É tipo fazer exercício. No primeiro dia é um saco, depois vai ficando mais difícil, depois mesmo que você não goste, vai virando um hábito, sabe? Então, assim, é possível, né? Isso chama neuroplasticidade. É possível a gente criar novos hábitos e traçar novas rotas. Mas, quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica, porque essa trilha já tá muito firmada, ela já tá muito clara ali pra gente, né? Por isso que é mais fácil a gente criar bons hábitos, né? Quando a gente é pequeno, desde pequenininho, porque ali tudo tá cheio de mata e a gente vai criando os hábitos que a gente quer consolidar, né? Mas é possível fazer depois? É possível fazer depois. Então, quando é um adolescente falando, a gente precisa pôr um pouco mais de energia, pôr um pouco mais de esforço, mas, por outro lado, a gente também consegue dialogar mais. A gente consegue trazer referências mais estruturadas, um vocabulário, né, mais construído, porque eles também entendem mais, né? Então, é mais uma questão de como que a gente vai consolidar, trazer esses hábitos e, mais importante do que tudo, ser o exemplo. Porque não adianta a gente querer fazer isso com adolescente se a gente tá lá na mesma trilha errada, fazendo as mesmas coisas, né? Então, se a gente quer mudanças, a gente começa por nós e a gente traz eles pro lado, né? A gente se relaciona. Você sempre ajuda muito, inclusive para abrir os olhos do pai da criança. Obrigada! Vencemos. Então, se a gente conseguiu mudar o olhar de alguém aí. Tenho uma dúvida. Quanto tempo leva para o cérebro voltar ao estado de calmaria? Olha, lá. Não tem um tempo, certo? Cada pessoa tem o seu tempo, né? Por quê? Porque a habilidade, inclusive, né,
da gente conseguir voltar para essa calmaria, né, da gente conseguir regular e fazer essa integração do cérebro primitivo com o cérebro racional aqui, o córtex, é exatamente a tal da inteligência emocional. Então, quanto menos tempo eu demoro para fazer esse controle, mais inteligência emocional eu tenho, né? E aí eu te pergunto uma coisa, quanto tempo você leva para se acalmar, né? Quanto tempo você leva para sentir o que você tá sentindo, absorver aquilo, expressar aquilo, lidar com aquilo de uma forma mais respeitosa? Então, isso é um processo, é um treino, né? A gente não tem como a gente esperar que uma criança de 4 anos regule isso em questões de segundos, porque ela não tem nem estrutura neurológica aqui para isso, quem dirá saber usar, né? O que acontece? Quando a gente educa respeitosamente a criança, quando a gente tem esses dois processos bem consolidados de acolher no caos e educar na calma, acolher no caos e educar na calma, os picos de birra, por exemplo, a intensidade das birras, a frequência das birras, elas não somem, porque é uma criança de 4 anos. Então, ao invés de ser todo dia, toda hora, com frequência, com intensidade, a todo momento, qualquer coisa é gatilho, é caos, é choradeira, é gritaria, quando a gente educa dessa maneira mais respeitosa, mais consciente, olhando não só para o que a criança está fazendo, né, pro comportamento, para querer apagar aqueles incêndios, mas olhando o todo, o que está por debaixo daquele iceberg, o que a criança está tentando comunicar, diminuindo as disputas de poder nossa, de adulto com a criança, esses picos de caos, né, de birras e tudo mais, eles vão ficando mais brandos e mais espaçados. Então não é todo dia que acontece, não é toda hora que acontece, né? Eles acabam virando a exceção, sabe? E eu tenho um exemplo muito claro disso porque acontecia aqui em casa, né? Antes de eu ter claro o meu caminho, era caos, era birra, era grito dele e meu, todos os dias, várias vezes. E aí, quando eu comecei a construir, né, esse acolhe no caos, educa na calma, e esse caminho de uma educação respeitosa, e mudando o meu padrão, né, indo para outra trilha minha, começou a ficar mais raro. Ainda tem? Claro que ainda tem. Ele é uma criança de 4 anos, né? Se eu, adulta, ainda faço birra às vezes, imagina uma criança de 4 anos. Mas é muito mais brando, é muito mais calmo, é muito menos frequente. E o mais importante, na maioria das vezes, eu, adulta madura da relação, consigo ser a calma que ele precisa naquele momento. Consigo sempre? Não, porque eu sou humana. Mas muito muda quando a gente muda a nossa resposta em relação ao caos deles, o nosso olhar, as lentes que a gente está olhando para aquilo, porque aí a gente consegue ver além, a gente consegue ter ideias mais criativas, a gente consegue guiar de uma maneira mais respeitosa, porque a gente entende do desenvolvimento, a gente entende o que ela está passando, a gente entende que a gente tem que acolher naquele momento, fechar a boca, falar o menos possível e aí depois a gente passa pro segundo passo, que é educar na calma. Certo? Meu filho de 7 anos está chorando mais que o normal nas frustrações, um choro muito irritante. Eu tentei acolher sempre, porém o pai sempre agiu de outra forma. O que eu faço? Olha, Mel, é difícil te ajudar por aqui, mas a gente tem que entender que todo comportamento é comunicação. Então, o que ele tá querendo comunicar com isso, né? Por que ele tá se sentindo frustrado com tanta facilidade, né? A gente tem que trabalhar aí a questão da confiança, a questão da autoestima, né? Será que na dinâmica do dia a dia a gente está passando outra mensagem? Será que na escola a mensagem que está sendo passada, até pela interação com os amigos e tudo mais, tá minando essa confiança e essa autoestima dele, né? E aí nisso ele se frustra sempre porque ele não se sente bom o suficiente, ele não se sente amado o suficiente. Não que ele não seja, tá? Ele provavelmente é, mas o jeito que a gente está comunicando, o jeito que a gente está lidando
com os comportamentos, com os desafios, com as questões de escola e tudo mais, tá passando outra mensagem pra ele, né? Então ele tá desencorajado, então a qualquer frustração ele sofre, né? E aí entra também a questão das telas, né? Tem que ver como que tá usando as telas, porque telas em excesso atrapalham, né, na questão de regular as emoções, das frustrações, de conseguir ter resiliência, né, de tentar até conseguir, porque ali é tudo fácil, né, tudo mastigadinho e a criança vai perdendo essa habilidade. Aqui a minha filha nunca quer fazer o que a gente sugere, então eu perco a calma. Ah, Priscila, bem-vinda ao mundo materno, é isso. Criança é do contra. E não porque elas querem ir do contra mesmo, conscientemente falando, né, assim, vou testar a minha mãe, o que eu vou fazer amanhã para tirar a paciência dela. Não é. Ela tá testando as possibilidades, ela tá testando as hipóteses que ela cria na cabeça dela, ela tá testando os limites dela, né, pra aprender, né, ela tá testando até onde ela pode ir, isso é ótimo, porque ela tá testando até onde ela pode ir e quando começa o limite do outro, né, e esse é o propósito de viver em sociedade. Então, a gente tem que entender que a gente, enquanto pai, a gente é uma moldura, né? A gente é firme ali, coloca os limites, porque nós somos os adultos responsáveis, então algumas coisas a criança não pode escolher, mas ela precisa ter espaço aqui dentro para escolher para onde ela vai, o que ela vai querer, como ela vai fazer, quais são as opções dela dentro da borda que somos nós, o pai. Mas se tiver desse jeito aqui, ela vai ficar batendo e disputando poder a todo momento, porque eles precisam, né, desse espaço para crescer. E isso faz construir a autonomia deles, construir a confiança deles, né? E outra coisa que a gente precisa ficar atento é porque muitas vezes a gente sugere, mas é uma ordem disfarçada, né? A gente põe a palavra combinado no final, achando que tá fazendo um combinado. É tipo, ó, vai tomar banho agora, tá? Combinado? E continua sendo uma ordem, né? Então a gente tem que perceber como que tá a nossa comunicação, como que tá o espaço aqui desse quadro, né? Se ela tem escolhas aqui dentro da medida do possível, porque isso também vai diminuindo essas questões de disputar poder a todo momento. Quando a gente não consegue acolher a birra por ser tantas vezes ao dia, tem que acolher, né? Se a gente não tá bem o suficiente pra acolher, é porque a gente também precisa olhar pra gente, né? E é que nem eu falei, são muitas vezes por dia porque essa criança tá tentando comunicar alguma coisa. Ou a gente tá ficando só no acolhimento e não tá educando na calma pra ela ter ferramentas, pra ela ter essa inteligência emocional, pra ela em outros momentos não tá sempre a ponto de explodir, né? Ou é alguma coisa na dinâmica, que nem eu falei aqui, se a gente tem cada vez menos espaço, a gente deixa cada vez menos espaço para a criança ser, se expressar, sentir, fazer escolhas, ter autonomia, ela naturalmente, gente, isso é natural da criança, ela vai buscar por isso, porque ela precisa disso. E aí, toda vez ela vai ficar ali em qualquer interação, em qualquer situação, buscando preencher essas necessidades básicas dela. E aí entra diferente com as nossas necessidades, né? Com a nossa necessidade de controle, de ser na minha hora, de ser no meu tempo, de ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que isso, do jeito que aquilo. E nem sempre é por questões, né, óbvias de segurança, é simplesmente porque a gente quer. Porque eu sou adulta e eu tô mandando, porque é mais fácil, porque eu não tenho tempo, porque eu não tô afim, porque eu tô sem paciência com a minha vida adulta cheia de coisas. E eu sei, eu também sou assim. Mas a criança fica ali. E aí isso, a energia que a gente gasta pra lidar com essas situações de caos, a gente podia estar usando pra entender a criança e dentro do limite
aceitável, deixar ela fazer escolhas, deixar ela ter voz, deixar ela ter o espaço dela, ganhar e construir autonomia. Dá mais trabalho, demora mais tempo, muitas vezes. Mas com o tempo, isso vai diminuindo também, porque aí vai ser uma criança que vai se virar uma criança maior e um adolescente, um adulto, que sabe fazer escolhas, que foca em soluções, que consegue se regular mais fácil, sem a ajuda de outra pessoa, né? Que consegue ter mais autonomia, que é mais confiante, que se frustra menos. Então, assim, a longo prazo, isso vai tirar um pouco mais do nosso perrengue, entende? Tô subindo aqui, pessoal, procurando. A falta de autonomia persiste até a adolescência atualmente. Então, mas persiste porque quando a criança é pequena e quer fazer as coisas por ela mesma, a gente fala assim, não, deixa que eu faço, porque você faz muito chuveira. Não, deixa que eu faço porque você demora demais. Não, deixa que eu faço porque você não faz direito, né? Mesmo que a gente não fale, as nossas ações demonstram isso. E aí a criança fica, eu não posso fazer nada, minha mãe não confia em mim, eu nem vou tentar. E aí, quando chegar lá na adolescência, a gente quer que eles tenham autonomia, que eles tenham iniciativa de fazer, sendo que a gente nunca deixou. Aí só porque é uma criança, né, um adulto do nosso tamanho, muitas vezes maior do que a gente já acha que ele já tá maduro ali, o cérebro dele tá pronto, então ele já tem que fazer, tem responsabilidade e pronto. Mas a gente nunca deu essa responsabilidade pra ele, né? E aí ele não tem por que eles fazerem, entende? Exatamente, podemos sempre dividir as responsabilidades. E, gente, as crianças pequenas, principalmente, elas amam ajudar. Elas adoram ajudar, elas se sentem importantíssimas, pertencentes, capazes. E quando ela tá com essas necessidades básicas aqui preenchidas, o caos, né, os comportamentos, os desafios acontecem muito menos. Porque o que acontece? A criança, ela tenta mostrar o que ela tá precisando aqui de necessidade básica de maneira torta, através dos comportamentos, porque ela não é madura o suficiente pra virar e falar assim, mãe, eu estou muito frustrado porque eu não tenho espaço nessa casa para me expressar, para me comunicar, para sentir o que eu estou sentindo. Eu quero fazer mais coisas para me sentir mais capaz e pertencente. Ela não sabe falar isso, nem nós, né? E como que ela faz? Ela encontra maneiras tortas de expressar o que ela tá precisando, de expressar o que ela tá sentindo. E aí vem os desafios de comportamento, porque é a maneira que ela encontrou de expressar isso. Que no nosso olhar, parece que tá afastando, parece que tá passando outra mensagem, mas no olhar da criança não, né? Ela tá tentando contemplar essas necessidades. Então, é importante sempre nos desafios de comportamento a gente acolher no caos, validar o que a criança tá sentindo, descrever o que está acontecendo e sair do acolhimento. O acolhimento é o grande primeiro passo. É o passo que mostra para a criança que a gente entende ela, que a gente está escutando, que a gente está vendo ela, que a gente ama ela independentemente do que ela sente ou do que ela fez. Mas acolher só não basta, a gente precisa dar o segundo passo, que é educar na calma. Mostrar o que ela pode fazer de diferente de uma próxima vez. Mostrar o que ela tem que focar. Mostrar que os erros são oportunidades de aprendizado. Dar ferramentas e repertório ali na hora da calma para que ela aprenda e que uma próxima vez, talvez, ela saiba o que fazer. Não adianta também só acolher uma vez e educar uma vez e achar que pronto, agora eu já dei tudo que ela precisava, ela já aprendeu. Não, é consistência e repetição, certo? Olha lá, a Thalita falando que as crianças ajudam em tudo. Limpam pó, aspiram, fazem bolo, brigadeiro, é isso aí. Depois que meu filho nasceu e o outro de 3 anos tá muito agressivo. Então, Janaína, todo comportamento é comunicação, né? Ele tá expressando
alguma coisa. Provavelmente ele não é que você não dê, tá? Mas ele provavelmente não está percebendo a atenção que ele ganha, né? É óbvio que o pequenininho demanda muito mais atenção nossa, né? Ele não faz muitas coisas sozinhos, mas o outro só tem 3 anos. E a gente acha que o outro precisa amadurecer automaticamente porque nasceu uma criança menor, né? Então, assim, a gente não consegue dar conta de 2 ao mesmo tempo. A gente dá conta de quem tá precisando mais no momento. E quando é um pequenininho, ele precisa muito mais de nós, né? Mas a gente precisa, dentro da nossa dinâmica, da nossa rotina, encontrar formas, né, de também contemplar as necessidades desse maior de 3 anos, de se sentir amado, de se sentir capaz, de ter atenção, né? E às vezes, algumas coisas que a gente faz, até por, na melhor das intenções ou no automático, passam uma mensagem oposta do que a gente acha que tá passando, né? Então tem que olhar aí a dinâmica, a rotina, bem no detalhe para ver o que pode estar acontecendo, para que a gente ajude ele, acolha ele ali nos momentos de caos e eduque na calma, né? Direcione para o que ele pode fazer e nós, enquanto adultos, também consigamos olhar o todo para que a gente vá contemplando essas necessidades para que isso não seja tão frequente. Opa! Ai, perdi aqui, gente. Isso, consistência e constância. Por quê? Lembra da mata, das trilhas? Pra gente fazer uma trilha que fique clara que aquela é a trilha a ser seguida, a gente precisa de passar lá várias vezes, porque neurônios que disparam juntos se unem, mas até eles se unirem, a gente tem que disparar eles a todo momento juntos. E aí, quando eles se unirem, essa trilha tá consolidada e aí ir por ela é mais fácil, é mais natural, é mais instintivo, é mais automático. Então, eu no início, eu tinha uma dificuldade tremenda de acolher, porque eu achava robótico, eu achava estranho, eu não sabia nem sempre o que falar, eu não sabia como que ia ser, porque não era uma coisa que eu estava acostumada, nem porque eu não recebi e nem porque eu nunca fiz com ninguém, né? Então, no início, era muito mais instintivo pra mim e prático eu falar assim, ou ignorar, ou falar assim, né? Ah, para de frescura. Quando eu comecei a acolher, eu precisei me esforçar, eu precisei ser um robozinho mesmo. E hoje, né, quando acontece, como essa trilha já foi consolidada, eu já sei fazer isso automaticamente, eu nem percebo que eu tô acolhendo muitas vezes, né? Eu nem percebo que o que eu tô falando vai genuinamente, né? E aí a criança também sente que tá genuíno. E a mesma coisa o segundo passo, né? Antes eu tentava educar no caos. Eu tentava educar e dar palestrinha na hora que o pico acontecia, na hora que a coisa explodia. Porque eu tinha aquela ideia de que, tipo, se eu não resolver isso agora, depois ele vai subir em cima de mim, não vai dar certo, ele vai querer mandar na casa. E hoje eu sei que não é assim. Então, hoje eu consigo educar na calma, eu consigo voltar. Eu sei que nem tudo é caso de vida ou morte. Então eu consigo conversar com ele depois que o caos passa, porque o aprendizado vai ser mais consolidado, percebe? Ah, quem não foi a mãe da palestrinha, gente? A gente cresceu ouvindo palestrinha. Palestrinha, sermão. E parem e pensem. Vocês prestavam atenção na palestrinha e no sermão dos pais? Quando vocês estavam no caos? Eu não prestava. Eu só ficava, tipo... Quando eu era menor, eu não prestava atenção porque eu era pequena. E quando eu era maior, se eu já tava, né... Eu só ficava bufando por dentro e virando o olho e não pensava em nada. E só pensava que... Ai, que chato, ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu tô sentindo, não sei o quê. Porque era isso que a gente precisava, né? Se sentir ouvida. Se sentir entendida. E a gente, quando a gente acolhe e mostra que a gente
tá entendendo o que a criança tá falando, não quer dizer que a gente concorda com o que ela fez. Escutar o outro e falar assim, eu entendo. Eu tô percebendo que você tá bravo. Eu entendo que você esteja bravo. Isso não quer dizer que a gente concorda com o que ela fez. Eu entendo, mas eu não concordo com o que você fez. Eu entendo e o que você fez não é certo, né? E tá tudo bem, certo? Se treinamos na infância, fica menos desafiador na adolescência. Sim, porque a infância, gente, é a base, né? É o chão que a gente vai pisar o resto das nossas vidas. São as raízes. Então, se na primeira infância, principalmente até 6 anos, que é a janela, né? O período sensível ali pra gente ensinar sobre inteligência emocional, sobre as emoções, sobre como lidar com essas emoções, depois fica muito mais natural para a criança também. As trilhas, lembram? Fica muito mais fácil. Não vai ficar fácil porque cada fase tem seu desafio. Lá na adolescência, os nossos desafios serão outros, né? E se a gente não tiver trabalhado isso aqui antes, a gente vai ter um desafio duplo, né? Então, assim, fica um pouco mais fácil, sim, né? E é ir mudando de fase. Cada fase tem um chefão, né? Só que se a gente não mata o chefão dessa fase, a gente não passa para outra fase. E aí, o que acontece? Crianças de 8, 10 anos que não deveriam fazer aquelas birras de se jogar no chão, de ter surto, sabe? De raiva, de bater nas coisas, de quebrar as coisas, continuam fazendo, porque lá atrás ela não foi equipada para, né? Não é que ela não vai ter raiva e não vai ficar frustrada. Eles podem ter raiva e ficar frustrados, porque até nós ficamos. E o problema não tá no que a gente sente, todo mundo sente tudo. O problema tá como a gente expressa o que a gente sente, né? Então, uma criança de 8, 10 anos não deveria, né, ter que se expressar se jogando no chão, mas é a única forma que ela sabe, porque antes disso ninguém ensinou ela. Um adulto não deveria ter que expressar a sua raiva, a sua frustração, gritando e batendo na criança. Mas, né, nós não fomos ensinados isso antes. E aí hoje, enquanto adulto, a gente tem dificuldade de quebrar esse ciclo, de quebrar esse padrão, percebem? Porque a gente não teve um ensinamento prévio. E é por isso que a gente tem dificuldade. Porque lá atrás ninguém achava disso, né? O pessoal estava preocupado com o QI, né? Coeficiente de inteligência, e não o de emocional, né? Nem se falava sobre isso. Então é por isso que se a gente pode e consegue e tem essa informação hoje para fazer isso o quanto antes, desde pequenininho, mesmo que eles não entendam as palavras que a gente diz, a gente já consegue trabalhando isso porque eles entendem a nossa postura, o nosso olhar, a nossa intenção, o nosso tom de voz, né? E através dos batimentos cardíacos, dos neurônios espelhos, eles vão espelhando isso e a gente vai regulando eles enquanto eles não conseguem, para depois eles conseguirem se regular sozinhos. A gente vai construindo essa escada emocional, né? De que eles vão pulando de fase. Então, assim, é mais difícil? É, mas se a gente planta essa semente agora, né? Eu falo assim, não adianta a gente querer plantar hoje semente de banana, nem sei se é semente de banana, semente de maçã, e querer colher lá na frente mexerica, né? A gente tá plantando aqui que a criança não tem espaço, não tem vez, não tem autonomia, não se sente capaz, não se sente amada, e lá na adolescência a gente quer que ela tenha tudo isso. Não vai rolar, né? Então, assim, a gente tem que focar no que a gente tá plantando e pensar lá a longo prazo. A gente vai colher alguns frutinhos no meio do caminho? Vai. E esses frutinhos vão dar um gás pra gente continuar. Mas o real objetivo é lá na frente, lá na fase adulta. Adultos emocionalmente saudáveis, adultos maduros, adultos seguros de si, que têm autoestima, que têm autoconfiança, adultos que não vão esperar nada mais, nada menos do que respeito do lado de fora, porque dentro de casa eles foram respeitados. Adultos que vão transformar o mundo e criar um mundo melhor. Porque se a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, começa agora no presente deles, né? Não adianta a gente esperar que eles cheguem lá na frente e inventem a roda, né? A gente tem que dar essa base aqui para eles, certo? Bom, pessoal, hoje era sobre isso. Eu estou vendo várias perguntas muito interessantes, mas eu não quero sair muito do tema da nossa live.
Então, se você tem uma pergunta que você colocou aqui e eu não respondi, coloca lá na caixinha que eu vou responder mais tarde, certo? Combinado? Coloquem lá que eu respondo. Porque eu não quero sair muito do tema aqui pra gente conseguir, né, ter uma linha de pensamento e a live não ficar gigantesca. Então, hoje foi isso, falamos sobre acolhimento, que só acolher não basta, a gente precisa passar para a próxima fase, né, acolher no caos e educar na calma, porque se a gente ficar só acolhendo, a gente não vai conseguir equipar e dar repertório para essa criança passar o chefão ali no final da fase, né? As coisas não viram na chave na cabeça da criança, ela precisa de base, de estrutura, de repertório. Então é isso, muito obrigada a vocês pela participação, pela interação aqui, obrigada pelas mensagens de carinho, de que vocês estão gostando, né? Eu tô gostando muito desse café com feira aqui que a gente tá fazendo todos os dias, eu acho que a gente consegue ir ajudando um pouco mais. E é isso, quem não conseguiu ser respondido, me desculpa, coloca a pergunta lá na caixinha que eu vou responder vocês. E terça-feira que vem, às 9 horas, tem Café com Fer novamente. E a gente vai se encontrando aí pelos stories. Um abraço e até mais!